Vamos tentar esgotar as 18 questões que vieram pelo chat e que não foram respondidas. Para sintetizar as respostas por área de concentração, vamos falar dos mestres e de seus respectivos raios ou áreas de atividade, tentando responder as questões trazidas pela Soror Eni Oliveira, pelo Frater Rubem Magalhães, de Portugal, pela Soror Denise Helena Frank Benetti, de Ribeirão Preto, pela Soror Cássia Caboclo, da loja Guarulhos, em São Paulo. Eu gostaria de insistir que estamos em um terreno que exige muita prudência, já que estamos falando de seres que se deram a conhecer fazem pouco mais de 100 anos, e através do trabalho de Blavatsky, seres estes que não têm interesse algum em tornarem-se populares no sentido que damos hoje em dia a essa palavra. Portanto, recomendo que, em caso de dúvida, recorramos sempre à fonte original de informação, que nesse caso é a Sociedade Teosófica, e que tenhamos em mente que é recomendável que trabalhemos apenas com as informações que provêm dessa sociedade, deixando de lado todas as outras informações sobre possíveis mudanças nos membros da Grande Fraternidade Branca que possam ter sido mencionadas em obras de autores recentes. Isso não significa que essas informações sejam falsas, mas não existe modo de saber se são corretas de fato ou fruto de equívocos de interpretação pessoal ou mesmo da má-fé no intuito de criar a impressão de que alguém sabe algo que não sabemos. Historicamente, só Helena Petrovna Blavatsky e os membros da Sociedade Teosófica, seus contemporâneos, tiveram um contato físico com esses mestres. E, além de gozarem de uma rara intimidade e aprendizado com eles, foram autorizados a tornar público esses contatos, tornar públicos esses contatos. De 1900 para cá, os mestres voltaram a guardar silêncio sobre suas atividades e assim se mantém até os nossos dias. Portanto, devemos nos ater às fontes clássicas até que fatos novos surjam e mudem tal situação. Infelizmente, não existem Blavatskys em grande número na nossa humanidade. Em função disso, reitero a minha afirmação, feita durante o meu comentário, de que os Rosacruzes deveriam estudar teosofia. Hoje isso é muito mais simples devido às facilidades tecnológicas. Nesse momento, devido à pandemia, a Sociedade Teosófica está promovendo encontros ao vivo, sempre às 19h30, pelo Zoom, para os membros da Sociedade Teosófica e pelo YouTube para quaisquer outros interessados sobre 7 temas específicos. Todas as reuniões são gravadas e estão disponíveis no YouTube, para quem quiser rever. Às segundas-feiras, o tema é as Cartas dos Mahatmas. Já fazem, salvo engano, 3 meses que essas reuniões ocorrem, o que perfaz, no mínimo, 12 encontros extremamente didáticos em relação às Cartas dos Mahatmas, onde um facilitador da Sociedade Teosófica, Marcelo Luiz, esmiuça detalhes sobre a confecção, transmissão e assuntos presentes nestes importantes documentos esotéricos. Como eu disse, todas as reuniões estão gravadas no canal da Sociedade Teosófica, no YouTube, e todo o material exposto pode ser revisto em um canal específico com o mesmo nome, Cartas dos Mahatmas, no aplicativo Telegram, que pode ser baixado no celular ou no computador, ou em ambos. Para mais detalhes sobre a hierarquia e sua formação, eu recomendo a palestra longa, mas esclarecedora, do teósofo José Salvador Cabaleiro.
Ela está disponível no YouTube, com o nome de A Origem da Grande Fraternidade Branca, José Salvador Cabaleiro. Vamos aos raios e seus mentores. O primeiro raio é o raio de El Moria, que cuida da vontade divina. O segundo raio é o raio de Kuthumi, que cuida da instrução. O terceiro raio é o raio de Paulo Veneziano, que cuida da filosofia e seus aspectos. O quarto raio é o raio de Serapis Bey, que cuida da arte. O quinto raio é Hilarião, ou Hilarion, como alguns querem, que cuida do aspecto humano científico, o analítico. O sexto raio é o raio de Jesus, o raio devocional, ligado à devoção. E, finalmente, o sétimo raio é o raio de Saint-Germain, responsável pelos grandes rituais. Foi assim que o Cabaleiro descreveu na sua palestra. Bom, já perguntas como a da Sora Malu Correia, sobre se Saint-Germain é o novo diretor do planeta Terra na era de Aquário, ou da Sora Denise Benetti, sobre ter a informação de que houve uma troca de mestre na hierarquia, eu recomendo novamente prudência, já que, como eu disse, as informações falam de assuntos altamente secretos, aos quais pouquíssimos indivíduos têm acesso, os quais não estão, repito, não estão autorizados a comentar. Portanto, a pergunta seguinte é: onde foram colhidas tais informações? Quem assume a autoria dessas informações? E baseado em que autoridade se sentem à vontade para repassá-las adiante, para torná-las públicas? Se essas questões absolutamente fundamentais e legítimas não forem respondidas adequadamente, quaisquer outras afirmações posteriores caem no campo da especulação vazia. Mesmo na época em que as cartas foram redigidas, entre 1870 e 1900, houve casos de fraude em que pessoas afirmavam desonestamente ter recebido cartas semelhantes a tal ponto que foi necessário que os mestres e seus discípulos estabelecessem uma senha que deveria vir junto com as cartas de forma a confirmar sua autenticidade. Se naquela época, onde até o papel era escasso, já acontecia tal coisa, imagine hoje em dia com os recursos de que dispomos. Como tudo na vida, menos é mais. Para sermos prudentes, como se exige de todos os Rosacruzes, atenhamos-nos somente e tão somente às informações da sociedade teosófica, a tradicional, tentando evitar, inclusive, fontes secundárias à sociedade, como as muitas escolas que surgiram após a morte de Blavatsky e Olcott, derivadas da sociedade teosófica. Então, sobre quem é quem no momento e qual função que ele exerce, repito, isso deve ser a menor de nossas preocupações. O assunto principal é o nosso aperfeiçoamento pessoal e espiritual. E este assunto é muito mais importante que esses outros temas. Quanto à questão do fráter Felipe da Silva Meirelles sobre se existe entre a Fraternidade Branca, a Sociedade Teosófica e a AMORC alguma relação, ela foi respondida durante o comentário e está sintetizada na figura de Kuthumi, hierofante de ambas. A palavra hierofante, que também foi motivo de curiosidade, é grega, como eu disse, e composta do prefixo hieros, que significa sagrado, e fante, de foz, luz. No Micaelis temos que hierofante era o sacerdote de Eleusis, dos ritos elêusicos da Grécia Antiga, a quem cabia a iniciação de neófitos e a interpretação dos mistérios e coisas sagradas. Ou também é um termo que remete a um indivíduo que se diz conhecedor de ciências ocultas, ou ainda o grão-pontífice da Roma Antiga, já que a palavra hierofante significa o sacerdote supremo. Então, o Papa é o hierofante da Igreja Católica, portanto, né? Por isso nós chamamos Kuthumi hierofante da Rosa Cruz.
Quanto à questão do fráter Jorge Ribeiro dos Santos, sobre a relação entre Maitreya e a Era de Aquário, eu não me sinto apto a responder. Que eu saiba, na tradição Theravada e também na escola Mahayana do budismo, Maitreya é considerado o Buda do futuro, algo como aquele que virá como na segunda vinda do Cristo, anunciada nos evangelhos. Era de Aquário, por sua vez, tem a seguinte descrição, aspas, muito se tem falado acerca da nova era e da transição da Era de Peixes para a Era de Aquário, sobretudo na última década. Qual é, porém, o verdadeiro significado dessas expressões? Vejamos. Quando o equinócio de primavera para o hemisfério norte e outono para o hemisfério sul, ou seja, no momento em que o Sol entra no ponto inicial do zodíaco, a 0 grau de Áries, o ponto vernal está apontando para uma determinada região do céu, em outras palavras, para um dos 12 signos zodiacais. Pois bem, define-se como era astrológico o período em que o ponto vernal transita por um signo, até que, graças ao constante movimento celeste e terrestre, passa a percorrer outro signo, o que ocasiona uma transição entre eras. Esse período é de aproximadamente 2.160 anos. No momento, estamos vivendo a transição da Era de Peixes para a Era de Aquário. Na Era de Peixes, ou seja, durante os últimos 2.000 anos, vivenciamos mais de perto as vibrações piscianas de contemplação e doação. Assistimos ao nascimento e crescimento da religião que se baseia em conceitos como este, o cristianismo, cujo fundador tem o peixe como símbolo. Aliás, Jesus, personalidade máxima dessa era, o pescador de homens e aquele que caminhava sobre as águas, é chamado em grego de Ichthys, palavra que significa peixe. Na era que se inicia, a de Aquário, esperamos uma maior conscientização do ser humano no que tange à realidade planetária e ao humanitarismo. Devemos voltar-nos mais para as questões sociais e abolir as fronteiras que dividem os povos. Portanto, essa definição que está na internet, é fácil de achar, eu não consigo estabelecer relação entre o período astrológico citado e a personagem da mitologia budista, tradições paralelas, não contínuas. Sobre a questão do fráter Getúlio de Oliveira, sobre o período em que o mestre Saint-Germain esteve no plano terreno, os dados disponíveis são os seguintes. Conde Saint-Germain nasceu em 28 de maio de 1696, numa cidade chamada Eckernford, e morreu, ou foi dito morto, em 27 de fevereiro de 1784. Foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII. Tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Após a data da sua morte de precisão incerta, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos antigos, era imortal e possuía o elixir da juventude, além da pedra filosofal. Em 1779, Saint-Germain chegou a Altona, em Slesvig, onde tornou-se amigo do príncipe Carlos de Hesse-Kassel, que forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos. Em 27 de fevereiro de 1784, o conde de Saint-Germain, segundo consta, morreu na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Sua morte foi registrada nos anais da igreja de São Nicolau de Eckernfordel e sepultado no dia 2 de março. No dia 3 de abril, a Câmara, melhor dizendo, e burgomestre de Eckernford emitiu um proclama de leilão dos poucos pertences deixados pelo conde, já que nenhum parente apareceu para reclamá-los. No final do século XIX, começaram a aparecer rumores de aparições do conde Saint-Germain, que supostamente teria sido visto em 1835 em Paris e em 1867 em Milão. Adeptos da teosofia foram os proponentes de tal imortalidade do conde, conclamando-o como mestre e que ainda estava vivo.
Anne Besant, uma teosofista, secretária de Blavatsky, disse ter conhecido o conde em 1896. Veja, Blavatsky morre em 1891 e Anne Besant diz ter conhecido 5 anos depois o conde. Outro teosofista, Leadbeater, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Um piloto americano, após falha mecânica da sua aeronave, esse relato não é comprovado, é um relato apenas, fez um pouso forçado em 1932 em uma das montanhas isoladas do Tibete. E entre os monges que o trataram, relatou que havia um homem estranho que teria dito: eu sou o conde Saint-Germain e em breve voltarei para a França. Isso tudo está na internet para quem quiser ler. Dito isso, novamente, as fontes da existência e da imortalidade do conde são teosóficas, ou pelo menos de personalidade ligada à sociedade teosófica. Não há como confirmar ou negar tais informações e vou repassá-las como curiosidades, não como fatos. Como disse antes, se o conde permanece vivo e agindo no mundo, não podemos afirmar qual o seu papel ou interesse com segurança, o que inviabiliza respostas às questões como a da Soror Malu Correia, que indaga se o conde seria ou não o novo diretor do planeta Terra. Além do que me escapa a significação do título. Eu repito que tais informações não têm relevância no sentido que não trazem nenhum acréscimo ao nosso crescimento espiritual e, embora sejam indagações legítimas, referem-se apenas e tão somente a questões de curiosidade. O frater Rafael Nascimento indaga se existe um livro recomendado, aspas, para ser discípulo de um mestre. Minha resposta é a seguinte: não existe esse livro. O conhecimento que esses iluminados trarão, a mim me parece, estarão além do que existe publicado no planeta, fora o fato de que livros não nos prepararão para esses encontros. Antes de qualquer coisa, devemos preparar nossos corações e não nosso intelecto. Quanto à interessante questão do frater de Portugal, Rubem Magalhães, quanto a como podemos conhecer nosso raio, talvez a melhor resposta seria que nosso raio é que se dará a conhecer aos poucos. Na verdade, um raio, entre aspas, é um campo de interesse específico que, com certeza, temos em nossa existência. Uns mais ligados às ciências exatas, outros mais ligados a ritualísticas esotéricas, outros, por sua vez, mais ligados à arte, reconhecerão em sua própria natureza o raio ou área de interesse a que pertencem. Alguém da loja Leopoldinense, demonstrando intimidade com assuntos teosóficos, indaga sobre Sanat Kumara, mestre ascenso, citado por Blavatsky e Leadbeater. Quanto a isso, encontramos o seguinte. Para o hinduísmo, Sanat Kumara é um dos 4 Kumaras mencionados nos textos purânicos, como nascidos da mente de Brahma e descritos como grandes sábios, que fizeram votos perpétuos de castidade contra a vontade de seu pai, negando-se a procriar sua espécie e permanecendo yogis a fim de auxiliar na evolução do espírito humano, deixando que a evolução das formas materiais fosse auxiliada por deidades menos excelsas. O Bhagavad Purana inclui os Kumaras entre os 12 Mahajanas, grandes devotos, que, embora livres da cadeia de renascimento, realizam um trabalho espiritual para Vishnu por causa de sua condição iluminada. Os Kumaras desempenham um papel significativo em várias tradições hindus, especialmente nas associadas aos cultos de Krishna e Vishnu. No texto do Chandogya Upanishad, Sanat Kumara aparece como um rishi, um santo, um sábio, né, também pode-se falar, e é uma das deidades do jainismo, que é uma linha de pensamento da religião hinduísta. Na cidade de Kataragama, em Sri Lanka, existe um santuário ecumênico a ele dedicado que reúne pessoas de diversos credos. Algumas fontes o identificam com Kartikeya, o deus da guerra e comandante em chefe do exército celeste, cuja função é exterminar
o demônio Taraka, símbolo da ignorância e da mente inferior. Mas provavelmente essa imagem é uma imagem simbólica, metafórica. De acordo com Helena Blavatsky, Sanat Kumara pode ser entendido tanto como um ser real, como um símbolo para certas qualidades do intelecto superior, mas não fornece detalhes sobre esse último aspecto. Considerado um homem objetivo, é o mais excelso dos Kumaras, que afirma serem 7 ao todo. Blavatsky afirma, né? É chamado variavelmente de o vigilante solitário, o ancião dos dias, o Mahaguru, o iniciador único e o eterno donzel de 16 anos, uma vez que seu nome significa sempre jovem. Sanat Kumara quer dizer sempre jovem. Esse personagem exerce a função de senhor do mundo, líder supremo de toda a hierarquia espiritual invisível que rege, auxilia e sustenta o globo. Charles Leadbeater diz que ele representa o Logos na Terra, presidindo toda a evolução desse planeta ao longo de um extenso período de tempo. Leadbeater reitera a posição de Sanat Kumara como senhor do mundo e iniciador único, dizendo que todo aspirante, em determinado ponto de sua trajetória, é apresentado a este ser e que seu aspecto é tão extraordinariamente belo e majestoso e emana tamanha aura de poder, antiguidade e onisciência, ainda que aparentando ser um jovem, que muitos não suportam a visão, como teria acontecido com a própria Blavatsky. Ainda segundo a teosofia, o corpo físico de Sanat Kumara e o de seus auxiliares diretos, ainda que tenham forma humana, não são corpos naturais, como são os corpos humanos, mas sim foram criados voluntariamente através de seu poder espiritual para habitarem neste planeta e não sofrem corrupção, não necessitam de alimento e nem envelhecem. Pela descrição acima, não existe uma participação dele ortodoxa na grande fraternidade branca, sendo um dos muitos seres diferenciados descritos por Blavatsky. Todas essas informações eu tirei da internet. A fraternidade branca tem uma função específica educacional, que não diz respeito a todos os seres ascensionados. Quanto à afirmação da Soromalu Correia de que podemos receber a ajuda dos mestres em caso de necessidade, duas coisas devem ser comentadas. De fato, para aqueles que são seus discípulos pessoais, dentro do bom senso, um mestre pode intervir com conselhos e orientações em momentos difíceis, como um amigo querido nos socorre quando precisamos. Ressalto, no entanto, de que, em hipótese alguma, devemos confundir esse socorro com a imagem, por exemplo, católica, da intervenção de santos ou anjos como resposta às nossas orações. É muito importante entender que os mestres, ao contrário de Deus, não são onipotentes, mas seres humanos como nós e, portanto, mais até do que nós, atentos à lei do karma, respeitando-a como definidora de suas ações e intervenções. Nenhum de nós está só em nenhum momento, mas devemos entender que a força para resolver nossas questões pessoais vem primeiramente de Deus, que nos deu inteligência e habilidade para dar conta de nosso próprio destino. Os mestres são companheiros de jornada, mas, em última análise, a responsabilidade pela nossa jornada é nossa, caminhando com os nossos próprios pés. Místicos e esoteristas devem sempre ter em mente essa autonomia, ao contrário dos religiosos que transferem a seres invisíveis, devido às suas crenças, a resolução dos seus problemas pessoais. O Frater Cláudio, da minha antiga loja, a Loja Meyer, do Rio de Janeiro, indaga se não seria o apego exercido além da responsabilidade necessária uma falta de confiança na reencarnação. Eu não sei se compreendo a questão adequadamente, mas acredito que o Frater se refira à perda de entes queridos, uma experiência sempre difícil e delicada, que nenhum de nós deixará de passar. Se for assim, eu concordo com o Frater. Somos educados para entender a vida como algo ligado à manifestação do corpo e a morte como algo ligado à cessação dessa manifestação, esquecendo que, aspas, o que o discípulo chama de morte, o mestre chama de borboleta,
como lembrava Richard Bach em Ilusões. Cabe ao místico desfazer-se desses conceitos e ver a vida como eterna em todas as suas manifestações, visíveis ou invisíveis. O frater Maurício Passos pergunta se para evoluir é necessária a morte do eu. Não a morte, mas uma melhoria na administração do mesmo. O eu nos dá um papel na existência, como descrevi na minha fala, um papel como o de um ator na peça teatral da existência. O problema é quando o ator se confunde com seu personagem. Basta que não cometamos esse equívoco e tudo irá bem na peça e na vida. O frater Pedro Aloy, bom amigo frater Pedro Aloy da loja Guarulhos, indaga se para que encarnar para evoluir, já que a vida é eterna além da encarnação. O fato é que só elaboramos os sentimentos necessários à evolução nesse ambiente denso, de escassez, no qual concordamos em assumir por um tempo uma personalidade. Fora do corpo, não temos necessidades ou carências e, como tal, não podemos aperfeiçoar nossa generosidade, nossa misericórdia, o perdão, já que não existiria o que perdoar. Não exercitaremos o amor e suas nuances, já que fora do corpo não existe nem desejo, nem necessidade de doação. O que fica de nossas encarnações são as nossas experiências emocionais, e não intelectuais. E a memória não tem tanta importância quanto as vivências que experimentaremos ao longo de uma encarnação, essas sim memórias mais profundas, às vezes físicas, que levaremos como bagagem para outros planos. E para encerrar, o frater Marcos de Andrade pergunta de que maneira o conhecimento dos mestres ascensos e sua obra colabora para a nossa terapêutica interior, que eu entendi como para o nosso aperfeiçoamento. Ora, como estudantes Rosa Cruzes, somos expostos a dimensões paralelas de existência que transcendem o mundo ordinário do senso comum. Trabalhamos com informações sobre regiões invisíveis e seres muitas vezes imperceptíveis, o que exige de nós uma atitude cautelosa, já que, ao contrário dos cientistas, não temos nem aparelhos, nem matemática para nos auxiliar com o que não podemos enxergar, e por isso dependemos de nossa sensibilidade pessoal e interior, que às vezes pode ser traída pelos nossos sentimentos, pelas nossas crenças. Se existe alguma finalidade no estudo do esoterismo, não apenas nos preparar, se existe alguma finalidade, não é apenas nos preparar para o que vem depois do período da existência física, mas sim revelar, como lembrava o Buda, que o invisível é sempre maioria. A presença e a existência desses mestres, trazidos à luz por Blavatsky, nos informa sobre um aspecto do mundo oculto que mostra a complexidade das relações entre o que vemos e o que não vemos. Como estudantes do oculto, podemos, a partir daí, pressupor mais sentido e direção ao nosso trabalho, partindo do princípio de que nosso caminho não é nem aleatório, nem sem propósito, sendo marcado por acontecimentos sempre importantes, desde os mais simples aos mais complexos, os quais nos darão condições de um dia merecer a honra de avançarmos para a condição de discípulos aceitos. Na verdade, o trabalho dos mestres é dos mestres. O nosso trabalho, conosco, com a nossa própria vida, é mais importante. Saber que os mestres existem em nada modifica nossas responsabilidades kármicas pessoais, mas nos dá a certeza de que, eventualmente, nós também atingiremos a condição de mestres, servidores da humanidade, se, com dedicação e afinco, trabalharmos pela nossa própria evolução espiritual. Eu acredito que assim encerramos as questões que ficaram pendentes. Paz profunda a todos.